tarde, meus queridos amigos, companheiros de evangelho, de estudo, desse momento maravilhoso que é o horário de Maria, amigos de todas as religiões, crenças, raças, humanidade. Nós somos todos filhos do mesmo Pai e vivemos na mesma casa, nesse planeta chamado planeta Terra. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para reverenciarmos a nossa Mãe querida, dedicando esses poucos minutos a uma concentração em todo esse amor que Maria nos oferece, um entendimento maior. Ouviremos o Evangelho da nossa companheira querida, boa tarde, meu amor, nossa querida companheira Rosane, que vai ler para nós um item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para nossa reflexão. Hoje nós temos aqui o capítulo 17, Sejam Perfeitos. No item 5, Parábola do Semeador. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras onde havia pouca terra, por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram bons frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Aqueles que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 9. Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, surge o espírito mau e arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora com alegria, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinheiros é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso, a palavra para ele torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por 1. Jesus em Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. No item 6, a parábola do semeador descreve as diversas maneiras de pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras. Nada produzem, nada frutificam. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espíritas
Ela é o símbolo daqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Veem os fenômenos como um mero objeto de curiosidade. Simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto elas satisfazem a sua imaginação. Porém, depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes como eram antes. A parábola do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons, mas para serem aplicados aos outros e não em si mesmos. Verdade. E, finalmente, simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz bons frutos. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, meus irmãos, nós nos perguntamos: que semente somos nós? E que solo Em somos que nós? solo somos nós? Até que ponto os ensinamentos de Jesus não ficam somente em palavras para nós? Em que momento das nossas vidas, nos momentos mais difíceis, porque nos momentos mais tranquilos é mais fácil, mas nos momentos mais tortuosos das nossas vidas, como nós colocamos a aplicar essa parábola? Como nós nos tornamos semeadores do bem, do amor, da caridade, começando dentro de cada um de nós? Como nós nos colocamos dando a outra face, que é a face do amor que Jesus tanto nos ensinou, né, Claudinha? Com certeza, esses solos todos nós temos ainda, infelizmente, em muitas situações, nosso coração árido. Esse solo é o nosso coração, é o nosso interior. Às vezes ele não deixa com que aquilo que foi semeado florescer. E às vezes está pedregoso, arenoso, ou então com uma terra muito curta ainda, aonde não há possibilidade de formar a raiz. E a raiz é a nossa base, a estrutura. Ela tira a seiva da terra para poder continuar fazendo com que a planta cresça, a semente germine cada vez mais. Nós temos que fazer essa autoanálise, ter esse autocuidado. Essa autoanálise. A gente acaba enxergando no outro, mas é cego quanto a gente. E voltamos a falar, como nós sempre falamos e falamos para nós, né? É um dos pontos em que nos deixa presos a não evolução é o orgulho e a vaidade. Com certeza. Então, que tenhamos esse cuidado de nos olhar, de ver aquilo dentro de cada um de nós. Não somos perfeitos ainda. Não somos. Ainda somos crianças espirituais. Depende de cada um de nós esse olhar para que a gente possa corrigir. Que Deus tem tanto cuidado com a gente, tem tanta paciência conosco, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, queridos irmãos. Os agrícolas não vão lá e corrigem o solo para uma nova plantação. Nós podemos corrigir o nosso solo também. Exatamente. Dar a ele os elementos verdadeiros necessários para frutificar todas as sementes. Isso. Graças a Deus. Amigos queridos, uma excelente tarde para todos nós. Que nós possamos aproveitar essa proximidade do horário de Maria para poder iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que toda essa energia divina consiga acessar os nossos corações, tão carentes do seu amor. Do livro Tempo para Entendimento, mensagens de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado pela nossa companheira Celi Durão durante os trabalhos da nossa casa tão abençoada, nós vamos ler Impulsividade. Hoje quero lhes falar sobre impulsividade. Trazemos dentro de nós impulsos que, se não direcionados de uma maneira correta, podem nos trazer problemas sérios, muitas vezes irreversíveis. É na prática da meditação, das orações
que podemos evitar agir impensadamente. Quantas vezes já se deixaram levar pelos instintos sem avaliar consequências? E depois vem o arrependimento, o orgulho de não querer parecer frágil e pedir desculpas. Sempre que sentirem que não agiram de forma adequada, procurem fazer ver ao outro que erraram. A maior parte das pessoas, após um acesso de raiva, ao voltar ao estado normal, reflete e vem o sentimento de remorso. Agir impulsivamente não favorece ao espírito. Não deixem que os instintos atávicos prevaleçam nas suas personalidades. Suas passagens na Terra foram e continuam sendo, através de várias reencarnações, motivos para evolução espiritual. Há que dominar suas mentes, há que tentar controlar seu arrebatamento diante de situações que lhe pareçam intoleráveis. A paciência é a grande mestra, a persistência é a grande vencedora. Todas as situações podem ser revertidas desde que saibam conduzi-las. Há necessidade de um constante vigiar, não deixando que suas condutas levem a crises e mal-entendimentos. Ajam com brandura, sigam os exemplos dos grandes mestres e filósofos que revelaram em seus semblantes uma paz interior. Somente essa paz interior pode conduzir à felicidade, a ver tudo que os rodeia em todos os ângulos. Sejam corteses com seus familiares, dóceis com as crianças, pacientes com os doentes, atenciosos com os mais velhos. Compete a cada um a harmonia em seus lares. Mesmo os animais mais ferozes são domesticados. Por que não mudar o temperamento para que possam viver melhor? Já pensaram o quanto podem, quando querem? O tom de voz é importante. Depende dele, da forma de se comunicarem, os bons resultados. Conduzam suas vidas sempre pensando que a fraternidade é irmã da bondade, que a fraternidade é a união e que a união é a força para se conseguir luzes para a solução dos males espirituais e cura das doenças. A natureza é impetuosa por vezes, mas se regenera e dá mais do que toma. A energia concentrada nos valores do bem eleva a todos e é repassada com maior intensidade a todo momento a quem dela necessita. Sempre que sentirem que não estão conseguindo controlar seus instintos, orem e tudo conseguirão. Francisco de Assis extraiu dos horrores da guerra ensinamentos para tornar sua vida profícua e levar consigo tantos companheiros que, passados os séculos, continuam em suas missões de amor e fé. Meditem e reformulem suas vidas. Fiquem na paz de Deus, de seu Filho Jesus e da bondade de Maria. Que assim seja sempre. Graças a Deus. Mais uma vez, estamos aqui nesse horário mágico, sublime, em que nós dedicamos alguns minutos à nossa Mãe querida, a esse anjo de doçura que nos ensina os sentimentos mais nobres que podemos ouvir, sentir, praticar. Maria, nossa Mãe querida, rogamos a Ti que cubra com o Teu manto sagrado de luz todas as pessoas que estão conosco neste momento e pedimos que coloquem nos comentários abaixo os nomes daqueles amores que passam pela sua tela mental, que vivem em seus corações, em suas mentes, sejam encarnados ou desencarnados. Se forem desencarnados, nós pedimos que façam uma anotação, porque esses nomes vão para as listas, as grandes listagens de todos os polos do MAP,
E é muito lindo ver aquelas listagens todas colocadas, organizadas, tratadas com muito carinho. Doce Mãe, olha por nós, esteja conosco, encoraja-nos, fortalece-nos para que nós possamos sermos seres a tomarmos as nossas melhores atitudes. Vamos ouvir agora os hinos marianos com muito carinho. nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Querida Mãe, com muita luz, com muita fé, com muita coragem,
com muito amor, recebemos o teu manto ao nosso redor. E recebemos, Mãe, todas essas pétalas que caem sobre toda a humanidade. Temos a certeza que tudo está seguindo uma programação divina. Que a Senhora, Mãe querida, junto ao seu Filho Jesus, olha e ora por nós. Que possamos, como filhos, ajudar com a nossa parte em oração, em agradecimento por tantas bênçãos. Sim, por tantas bênçãos. Porque apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, a vida é um presente. A vida é um presente de Deus. E aqui estamos nós. Obrigada, Mãe querida. Abençoa todos desse lindo planeta chamado Terra. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Não desanime, de Chico Xavier, inspirado por André Luiz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.